Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo. Vamos dando continuidade aqui à leitura e à meditação da obra O Evangelho como me foi revelado, escrito por Maria Valtorta. Estamos no volume 1, logo no começo ainda. Esse é o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo, de leitura e meditação. E hoje vamos adentrar aqui a partir do capítulo 4, cujo título é Ana com um cântico anuncia que será mãe. No seu ventre está a alma imaculada de Maria. A Maria Valtorta inicia aqui essa narração desse capítulo no dia 24 de agosto de 1944. Revejo a casa de Joaquim e Ana. Nada mudou no seu interior. Se tirarem os muitos ramos floridos colocados em ânforas aqui e ali, fruto das podas feitas nas árvores do pomar em flor, uma nuvem que varia do branco neve ao vermelho de certos corais. O trabalho de Ana também é diferente. Sobre um tear menor, ela tece algumas bonitas telas de linho e canta cadenciando o movimento do pé com o canto. Canta e sorri. A quem? A si mesma. Alguma coisa que ela vê no seu interior. Eis o canto lento, mas alegre que escrevi à parte para segui-lo, porque o repete muitas vezes deleitando-se nisso. Sempre mais forte e segura, como quem encontrou um ritmo no seu coração. Primeiro murmura em surdina, depois segura, canta mais veloz e alto. Aqui o transcrevo porque na sua simplicidade é muito doce. Então, nesse pedacinho que segue é o canto que Maria Valtorta conseguiu extrair de Ana, que sempre cantava. E ela fala assim no seu canto. Glória ao Senhor onipotente, que dos filhos de Davi teve amor. Glória ao Senhor. A sua suprema graça do céu me visitou. A velha planta colocou novo ramo e eu sou bem-aventurada. Pela festa das luzes a semente lançou a esperança. Ora, a fragrância de Nissan o vê brotar. Como a amendoeira na minha carne floresce a primavera. O seu fruto nesta tarde ela sente transportar. Naquele ramo há uma rosa, há um pumo dos mais doces. Há uma estrela reluzente, há uma criança inocente. Há a alegria da casa, do esposo e da esposa. Louvor a Deus, ao meu Senhor, que teve piedade de mim. A sua luz me disse, uma estrela virá-te. Glória, glória, será teu este fruto da planta. Primeiro e derradeiro, santo e puro como dádiva do Senhor. Teu será, e por causa dele vem a alegria e paz sobre a terra. Voa, ó lançadeira, o fio se aperta sobre o tecido da criança. Ele nasce, a Deus glorioso, vá o canto do meu coração. Joaquim entra quando ela está para repetir pela quarta vez o seu canto. Está feliz, Ana? Pareces-me um pássaro que viu a primavera. Que canto é este? Nunca ouvi. De onde ele vem? Do meu coração, Joaquim. Ana levanta-se e agora se dirige até o esposo, toda risonha. Parece mais jovem e mais bonita.
Não te imaginava poetisa, diz o marido, olhando-a com clara admiração. Não pareciam dois esposos idosos. Em seus olhares existia uma ternura de jovens esposos. Vim do fundo do pomar ouvindo-te cantar. Eram anos que não ouvia a tua voz de rolinha enamorada. Queres repetir-me aquele canto? Eu o repetiria mesmo que tu não me pedisses. Os filhos de Israel sempre confiaram ao canto os clamores mais verdadeiros de suas esperanças, alegrias e dores. Eu confiei ao canto o cuidado de me dizer-te uma grande alegria. Sim, também dizer a mim mesma, porque é uma coisa imensa que, por quanto esteja certa, parece-me ainda não ser verdadeira. E recomeça o canto, mas chegando ao ponto: sobre aquele ramo há uma rosa, há uma maçã das mais doces, há uma estrela. A sua voz, bem entoada, de contralto, fez-se primeiro trêmula. Depois se rompe com um soluço de alegria. Olha Joaquim e levando os braços, grita: Sou mãe, meu deleite, e se refugia no seu coração. Entre os braços que ele estendeu para encerrarem em torno de sua feliz esposa. O mais casto e feliz abraço que eu jamais vi, desde que estou no mundo, casto e ardente na sua castidade. E a doce repreensão entre os cabelos grisalhos de Ana. E não me dissestes antes? Porque queria estar certa, velha como sou, saber-me mãe. Não podia acreditar ser verdade. Não queria dar-te uma desilusão mais amarga ainda. Desde fim de dezembro sinto fazerem-se novas as minhas profundas entranhas e brotar, como posso dizer, um novo ramo. Mas agora, sobre aquele ramo está seguro o fruto. Vês? Aquele tecido lá é para aquele que virá. Não é o linho que comprastes em outubro em Jerusalém? Sim, eu o teci depois enquanto esperava. Esperava porque no último dia, enquanto orava no templo, o maior tempo que pudesse uma mulher ficar na casa de Deus até a noite. Tu te recordas que eu dizia: ainda um pouco. Não podia afastar-me dali sem receber a graça. Pois bem, na sombra que já descia do interior do lugar sagrado, que eu olhava com atração de alma para arrancar uma anuência de Deus presente, vi partir uma luz, uma centelha de luz maravilhosa. Era alva como a lua, contudo tinha em si as luzes de todas as pérolas e pedras preciosas que existem sobre a terra. Parecia que uma das estrelas preciosas do véu daquelas estrelas postas sob os pés dos querubins se desprendessem uma e se tornassem esplêndida, de uma luz sobrenatural. Parecia partir um fogo para além do véu sagrado, proveniente da própria glória, vindo a mim veloz, e ao cortar o ar cantasse com voz celeste dizendo: o que pedistes, venha a ti. E por isso que eu canto, uma estrela virá a ti. Que filho será esse nosso, que se manifesta como luz de estrela no templo e que diz, eu sou, na festa das luzes? Que filho fez com que tu tenhas visto em mim uma nova Ana de Eucana? Como chamaremos a nossa criança, que doce como um canto de águas, ouço falar-me no ventre como o seu pequeno coração que bate como o de uma rolinha apanhada na cavidade das mãos? Se for menino, o chamaremos Samuel. Se for menina, Estrela. A palavra que fortaleceu o teu canto para dar-me a alegria de saber-me pai. A forma que escolheu para manifestar-se entre a sacra sombra do templo.
Estrela, a nossa estrela, porque não sei, penso que seja mesmo uma menina. Parece-me que carícias tão doces não possam vir senão de uma dulcíssima filha. Eu não a carrego, não tenho nenhum sofrimento. É ela que me carrega sobre uma vereda azul e florida, como se eu estivesse amparada pelos santos anjos e a terra já estivesse longe. Sempre ouvi as mulheres dizerem que conceber é gerar, é sinônimo de dor. Mas eu não tenho dor. Sinto-me forte, jovem, fresca, mais do que quando te dei a minha virgindade na juventude, distante. Filha de Deus, visto que é mais de Deus do que nossa aquela que nasce de um tronco árido, não dá torres à sua mãe, não dá dores à sua mãe. Ela traz somente paz e bênção, os frutos de Deus, seu verdadeiro Pai. Então a chamaremos Maria, estrela do nosso mar, pérola, felicidade, o nome da primeira grande mulher de Israel. Mas esta não pecará nunca contra o Senhor, e só a ele dará o seu canto, porque a ele é oferecida como hóstia antes de nascer. A ele é oferecida, sim, homem ou mulher que seja, depois de nos alegrarmos por 3 anos com a nossa criança, nós a daremos ao Senhor. Hóstia também nós com ela, pela glória de Deus. Não vejo nem ouço mais nada. Então, aqui nesse momento, encerra-se essa visão, onde Maria Valtorta tem ali presente essa cena de Ana informando ao esposo que está grávida, depois dela ter certeza, esperado para ter certeza, porque ela ainda estava meio na dúvida, né? Ela recebeu a revelação no templo, mas ainda ficou na dúvida e não queria que criar para ele uma expectativa e depois ser uma ilusão. Então ela esperou e quando ela teve certeza, ela revelou que estava grávida. E aquela promessa que eles haviam feito, né? Que o filho que Deus concedesse a eles, eles entregariam de volta para Deus. Então aqui ela está confirmando que ficariam com a criança por 3 anos e depois levariam ao templo e entregaria ao Senhor essa criança. Imagina o desprendimento desses pais de ter ali, né, se contentar em ter essa criança, né, além dos 9 meses da gestação, ter ali por 3 anos de nascimento ali junto, uma criança pequenina ainda, e depois se entregue ao Senhor. Esse despojamento dessa vida, né, em agradecimento, porque eles reconhecem que é Deus que está dando essa vida para eles, que está dando esse presente da paternidade e da maternidade a ambos, e que para Deus eles devolveriam essa vida que Deus estava presenteando para eles naquele momento. Então isso é tão maravilhoso, né, ver esse desapego, esse amor que transcende até a nossa capacidade de compreensão e de ali, né, de dar, né, receber esse filho, mas sabendo que esse filho é filho de Deus. E também de aceitar que fosse uma menina, e embora ela já tinha essa intuição, ela já sentia, pressentia que seria uma menina que estava no seu ventre, carregando uma menina, carregando uma mulher. Então, a mulher, né? Ela estava carregando, Ana ali carregava a mulher. Então, é maravilhoso. Essa narração é maravilhosa. E tantas outras que nós vamos conhecendo e vamos nos aprofundando volume adentro. E a respeito desse capítulo, Jesus vem dizer, que em alguns capítulos ele vem com catequese, e nesse ele vai dizer, vamos ver o que o Senhor vai nos falar a respeito disso. Jesus diz: a sabedoria, depois de tê-los iluminado com os sonhos da noite, desceu aquela que é vapor da virtude de Deus, certa emanação da glória do Onipotente, e tornou-se palavra para a estéril. Aquele que agora via próximo o seu tempo de redimir, eu, o Cristo, neto de Ana, quase 50 anos depois, mediante a palavra, farei milagres sobre os estéreis e os doentes, sobre as endemoniadas, sobre as desoladas, sobre todas as misérias da terra. No entanto, pela alegria de ter uma mãe, eis que murmuro misteriosamente a palavra na sombra do templo que continha as esperanças de Israel.
Templo agora no limiar da sua vida, porque o novo e verdadeiro templo não contém mais as esperanças de um povo, mas a certeza de um paraíso para o povo de toda a terra, por todos os séculos até o fim do mundo. Paraíso que está para vir sobre a terra. E esta palavra opera o milagre de tornar fecundo o que era infecundo. Dar-me uma mãe que não teve apenas ótima proveniência, mas era seu destino, nascida de dois santos. Não teve somente um aumento contínuo de bondade pelo seu bem-querer. Não teve somente um corpo imaculado, teve também o espírito imaculado, sendo única entre as criaturas. Tu vistes a geração contínua das almas de Deus. Agora, imagines qual deva ser a beleza desta alma que o Pai almejou antes que o tempo existisse, desta alma que constituía as delícias da Trindade, que ardia por enfeitá-la com as suas dádivas para lhe fazer um dom a si mesma. Ó toda santa que Deus criou para si e depois para refúgio dos homens, portadora do Salvador, tu fostes a primeira salvação. Paraíso vivente, com teu sorriso começastes a santificar a terra. A alma criada para ser a alma da Mãe de Deus, quando de uma mais viva palpitação do trino amor brotou esta centelha vital, jubilaram os anjos, porque o paraíso nunca viu luz mais viva. Como pétala de uma empírea rosa, uma pétala imaterial e preciosa, que era joia, e chama, que era o hálito de Deus, que descia para animar uma carne diferentemente das outras, que descia com fogo e tão potente que a culpa não pôde contaminá-la, atravessando os espaços e encerrando-se num seio santo. Ainda sem saber, a terra já tinha a sua flor, a verdadeira, única flor que floresce eternamente. Lírio e rosa, violeta e jasmim, girassol e ciclame, fundidos juntos, e com essas todas as flores da terra numa única flor, Maria, na qual se reúne toda virtude e graça. Em abril, a terra da Palestina parecia um enorme jardim. As fragrâncias e as cores davam delícia ao coração dos homens, mas a rosa mais bonita ainda era desconhecida. Ela já era florescente a Deus no segredo do ventre materno, já que minha mãe amou desde que foi concebida. Mas só quando a videira dá o seu sangue para fazer vinho, e o perfume dos mostos, açucarado e forte, enche as eiras e as narinas, ela iria sorrir primeiro a Deus e depois ao mundo, dizendo com seu sorriso super inocente: eis que a videira, que vos dará o cacho espremido na prensa, como remédio eterno contra o vosso mal, está entre vós. Eu disse: Maria amou desde que foi concebida. O que dá ao Espírito luz e conhecimento? A graça. O que leva à graça? O pecado, de origem e o pecado mortal. Maria, aquela sem mácula, nunca foi despojada da lembrança de Deus, da sua proximidade, do seu amor, da sua luz, da sua sabedoria. Ela pôde por isto compreender e amar até quando era apenas carne, em torno de uma alma imaculada que sempre amou. Depois faço-te contemplar mentalmente a profundidade da virgindade de Maria. Terás uma vertigem celeste, como quando te fiz entender a nossa eternidade. Por enquanto, considera apenas como o trazer no ventre uma criatura isenta da mácula da ausência de Deus. Dá à mãe uma
e inteligência superior e a transforma em um profeta, mesmo tendo esta mãe concebido natural e humanamente. O profeta da sua filha, que a chama Filha de Deus. Imagina o que seria se pais inocentes concebessem filhos inocentes, assim como Deus gostaria? Ó homens, que vos dizeis semelhantes ao super-homem, mas com os vossos vícios vos assemelhais unicamente ao super-demônio. Neste exemplo tereis encontrado o meio de chegardes ao super-homem. Saber permanecer sem a contaminação de Satanás para deixar a Deus a admiração a administração da vida, do conhecimento, do bem, não desejando mais do que isto, que é pouco menos que o infinito. Deus vos teria dado o poder de gerar em uma contínua evolução até a perfeição, filhos que fossem homens no corpo e filhos da inteligência no espírito, ou seja, triunfadores, fortes, gigantes contra Satanás, que seria derrubado muitos milhares de séculos antes da hora, em que o será junto a todo o seu mal. Então, que lindo aqui o que Jesus vem falando a respeito da virgindade ali, né? Dessa imaculada, dessa conceição imaculada de Nossa Senhora, embora que ele não exponha exatamente como se deu nessa explicação, ainda ele não vai fazer. Mas ele vem aqui, né, dizendo, né, que quão lindo foi esse agir de Deus numa criatura, né? Feito ali essa flor perfumada que a terra ainda não conhecia. E depois ele vem aqui frisando, né, a importância da castidade entre os esposos. E aí ele diz aqui, né, ó homens, que vos dizeis semelhantes ao super-homem, mas com os vossos vícios vos assemelhais unicamente ao super-demônio. Então aqui se referindo, né, nas relações que acontecem dentro do matrimônio e fora, né, do matrimônio, as relações sexuais que geram vidas, que trazem uma nova vida que gera uma nova vida. Mas quantas dessas vidas elas não são geradas no pecado, na fornicação, no adultério e em tantas circunstâncias pecaminosas, onde que o seio materno deveria ser um local preservado, um local ali santo, imaculado mesmo, né, de geração de uma vida, porque é no útero materno que se gera uma vida para Deus. Quando a mulher gera ali, está gestando, né, ela concebe uma nova vida no útero e uma alma é colocada naquele corpinho, ali é um filho de Deus. É um filho de Deus, é uma criatura de Deus, é um filho de Deus que está ali sendo gerado, sendo gestado, e aqueles que conseguem vir à luz. E tantos úteros profanados nos nossos tempos, mais do que nunca, tantos e tantos úteros profanados, e outros tantos úteros não só profanados, mas se tornam como cemitérios, onde são mortos, são sepultadas vidas e vidas e vidas, com essa realidade do aborto que temos aí presente. Então, quanto que essa gestação de Maria no seio de Ana, nessa família ali, essa família santa do casal Joaquim e Ana, o quanto isso tem para nos ensinar, o quanto que isso tem para nos fazer refletir a respeito da importância de uma vida casta, de uma união casta, de uma geração de uma outra vida também casta, o quanto isso é importante e quanto que isso hoje está tão relativo, está tão não tem nem palavras às vezes para expressar, nos faltam, mas saber que Deus não desiste de nós, que Deus continua confiando no ser humano e caminhamos, né, buscando ali a sua graça para irmos entendendo o que Ele realmente quer fazer conosco e conhecer esses escritos, conhecer essas revelações particulares feitas a Maria Valtorta fazem toda a diferença na caminhada de vida espiritual. Então, nós somos convidados a adentrarmos nesses conhecimentos, nessas revelações que o Senhor vem trazendo para esta mística e que hoje quer nos trazer, quer nos revelar, quer nos comunicar as suas verdades, essas tantas e tantas passagens da sua vida sobre a Terra. Aqui ainda ele não existe ainda materialmente, né? É sua mãe que está sendo gerada ainda. Mas tudo isso é tão bonito e tão desconhecido da grande
maioria das pessoas, quase que mais de 99% das pessoas desconhecem essas belezas que Deus fez e que é tão oculto, que é tão escondido, e Ele quer se revelar, Ele quer comunicar. Então nós estamos aqui também para isso, para fazer a nossa parte na divulgação desse conteúdo, na divulgação dessas verdades que o Senhor quer levar para todos os seres humanos. Agora, adentrando no capítulo 5, Nascimento de Maria, a sua virgindade no eterno pensamento do Pai. 26 de agosto de 1944. Vejo Ana sair no pomar. Apoia-se ao braço, provavelmente de uma parente, porque se assemelha a ela. Está muito volumosa e parece afadigada, talvez pelo afã, parecido com o que eu sinto agora. Embora o pomar esteja na sombra, o ar ali está quente, pesado. Um ar que se poderia cortar com uma massa mole e quente, de tão denso, sob um impetuoso céu de azul embaçado pela poeira suspensa nos espaços. Faz tempo que deve ter havido estiagem, porque a terra onde não é irrigada está literalmente reduzida a uma poeira finíssima, quase branca. De um branco levemente tendente a um rosa escuro, mais para o marrom ao pé das plantas ou ao lado dos breves canteiros, onde banhadas crescem fileiras de hortaliças em torno das roseiras, aos jasmineiros, outras flores, que estão ao lado de uma parreira bonita, cortando pela metade o jardim, até ao início dos campos, despojados de gramináceas. Também a relva do pasto do prado, assinalando o fim da propriedade, está chamuscada e rala. Só às margens dela, onde há uma cerca de espinheiro alvar selvagem, marcado pelos rubis dos pequenos frutos. A grama é mais verde e espessa. Ali estão as ovelhinhas, com um pequeno pastor, à procura de pasto e de sombra. Joaquim está ao redor das fileiras e das oliveiras. Com ele há 2 homens que o ajudam. Mesmo ancião, Joaquim é ágil e trabalha com gosto. Estão abrindo pequenos cercados nos limites de um campo para dar água às plantas sequiosas. A água abre um caminho borbulhando entre a relva e a terra abrasada e se estende em anéis que por um momento parecem de um cristal amarelado e depois são só anéis escuros de terra úmida em torno dos sarmentos e as oliveiras sobrecarregadas. Ana lentamente vai na direção de Joaquim, que quando a vê se apressa a encontrá-la, andando pela parreira sombreada, sob a qual abelhas de ouro zumbem, ávidas do açúcar dos grãos de uma uva branca. Chegastes até aqui? A casa está quente como um forno. E tu sofres. O único sofrimento é desta minha última hora de grávida, o sofrimento de todos, homens e animais. Não te acalores demais, Joaquim. A água que esperamos faz tempo e que de 3 dias para cá parecia bem próxima, ainda não veio, e o campo queima. É bom para nós que temos a nascente próxima e é muito rica de águas. Abri os canais, um pouco de refrigério para as plantas, que têm as folhas murchas e cobertas de poeira. Mas é suficiente só para mantê-las vivas. Se chovesse. Joaquim, com a ânsia de todos os agricultores, perscruta o céu, enquanto Ana, cansada, se abana com um leque que parece feito com uma folha seca de palma, entrelaçada com fios multicolores que a tornam rígida. A parente diz: lá, além do grande Hermon, surgem nuvens velozes. Vento do norte, refrescará e talvez trará água. São 3 dias que se levanta e depois cai com o surgir da lua.
Será ainda assim? Será ainda assim. Joaquim está desanimado. Voltemos para casa. Aqui também não se respira. E depois penso que seja bom voltarmos, diz Ana, que parece ainda mais olivácea por causa de uma palidez que lhe veio sobre o rosto. Sofres? Não, mas sinto aquela grande paz que senti no templo quando me foi dada a graça e que senti ainda quando soube que seria mãe. É como um êxtase, um doce sono do corpo, enquanto o espírito jubila e se aplaca em uma paz sem comparação humana. Eu te amei, Joaquim, e quando entrei na tua casa e disse a mim mesma: sou esposa de um justo. Tive paz, e assim todas as vezes que o teu amor providencial cuidou de tua Ana. Mas esta paz é diferente. Veja, eu creio que é uma paz como aquela que devia invadir, como óleo que se expande e suaviza o espírito de Jacó, nosso pai, depois do seu sonho de anjos. E melhor ainda, semelhante à paz jubilosa dos Tobias, depois que Rafael se manifestou a eles. Se me abandono a apreciá-la, ela sempre cresce mais. E como se eu subisse pelos espaços azuis do céu. E não sei por que, desde que eu tenho em mim esta alegria pacífica, eu tenho um cântico no coração, que aquele do velho Tobias. Parece-me que tenha tido escrito para esta hora, para esta alegria. Para a terra de Israel que a recebe, para Jerusalém pecadora e agora perdoada. Mas não rides dos delírios de uma mãe, quando digo: agradece o Senhor pelos teus bens e glorifica a Deus dos séculos, a fim de que reedifiques em ti o seu tabernáculo. Eu penso que aquele que reedificará em Jerusalém o tabernáculo do Deus verdadeiro será este que está para nascer. Penso ainda que não mais do que a cidade santa, mas pela minha criança seja profetizado o destino, quando o cântico diz: tu brilharás com uma luz esplêndida. Todos os povos da terra se prostrarão a ti. As nações virão a ti trazendo presentes. Em ti adorarão o Senhor e julgarão santa a tua terra. Porque dentro de ti invocarão o grande nome. Tu serás feliz nos teus filhos, porque todos serão abençoados e se reunirão ao lado do Senhor. Bem-aventurados aqueles que te amam e regozijam tua paz. E a primeira a regozijar sou eu, a sua mãe bem-aventurada. Ana empalidece e se inflama como algo trazido pela luz lunar a um grande fogo e vice-versa, ao dizer estas palavras. Doces lágrimas descem sobre suas faces e ela nem as percebe, sorrindo de alegria, e assim vai em direção à casa, entre o esposo e a parente, que a escutam e calam-se comovidos. Apressam-se porque as nuvens, impelidas por um vento forte, lopam e crescem pelo céu. E a planície torna-se escura e estremece por um aviso de temporal. Quando alcançam a soleira da casa, um primeiro relâmpago lívido sulca o céu e o barulho do primeiro trovão parece o rufar de um enorme tambor que se mistura ao arpejo dos primeiros pingos sobre as folhas secas. Entram todos e Ana se retira, enquanto Joaquim, alcançando pelos criados, fala da porta, desta longa espera pela água, que é uma bênção para a terra sedenta. Mas a alegria se transforma em temor, porque vem um temporal violentíssimo, com raios e nuvens carregadas de granizo. Se a nuvem rompe, a uva e as oliveiras serão esmagadas como pela moenda. Pobres de nós!
Joaquim tem uma outra ansiedade pela esposa, para a qual chegou a hora de dar à luz o seu filho. A parente o tranquiliza que Ana não sofre absolutamente nada, mas ele está ansioso. Cada vez que a parente ou outras mulheres, entre as quais a mãe de Alfeu, saem do quarto de Ana para depois voltarem com água quente e bacias e linhos enxutos, junto ao fogo da lareira central, numa cozinha ampla, Joaquim pergunta algo, não se acalmando com as respostas. Também a ausência de gritos de Ana o preocupa. Diz: Eu sou homem e nunca vi um parto, mas lembro-me de ter ouvido dizer que a ausência de dores é fatal. Vem a noite, antecipada pela fúria tempestuosa que é violentíssima. Água torrencial, vento, raios, ali tem de tudo, menos o granizo que foi cair em outra parte. Um dos criados percebe a violência e diz: Parece que Satanás saiu do inferno com seus demônios. Olha que nuvens negras. Sente que cheiro de enxofre no ar. Assovios, sibilos, vozes de lamento e maldição. Se é ele, está furioso esta noite. O outro criado ri e diz: Fugiu-lhe uma grande presa. Ou Miguel o espancou com uma nova faísca de Deus, e ele ficou com os chifres e o rabo cortado e queimado. Passa correndo uma mulher e grita: Joaquim está para nascer. E foi tudo rápido e feliz. E desaparece com uma pequena ânfora entre as mãos. O temporal para, de improviso, depois de um último raio tão violento que arremessa contra as paredes os três homens. E na frente da casa, no chão do horto-jardim, fica como lembrança um buraco preto e fumegante. Ao mesmo tempo, um gemido vem de lá da porta de Ana. Gemido que parece o lamento de uma rolinha que pela primeira vez não pia, mas arrulha. Um enorme arco-íris estende a sua listra em semicírculo sobre toda a amplidão do céu. Surge, ou pelo menos parece surgir, do cume do Hermon, que, beijando por uma lama de sol, parece de alabastro, de um branco rosado delicadíssimo. Este arco-íris levanta-se até o mais alto céu de setembro e atravessado por espaços limpos de toda impureza, sobrevoa as colinas da Galiléia e a planície que aparece entre duas árvores de figo, ao sul e depois ainda em outro monte, indo pousar a sua ponta final no extremo horizonte, lá onde uma áspera cadeia de montanhas fecha qualquer outro panorama. Nunca vi isto. Olha aí, olha! Parece que toda a terra de Israel esteja ligada em um círculo. Mas olha aí, ali já há uma estrela, enquanto que o sol ainda não desapareceu. Que estrela! Brilha como um enorme diamante. A lua é toda plena, enquanto que ainda faltam 3 dias para a lua cheia. Mas olhai como resplandece! As mulheres chegam repentinamente, alegres com um embrulhozinho rosado entre tecidos alvos. É Maria, a mãe, uma Maria pequenina que poderia dormir entre o círculo de braços de um menino. Uma Maria comprida, tanto quanto um braço, uma cabecinha de marfim, tingindo de uma rosa tênue, com a boquinha de carmim, que já não chora mais, mas faz o instintivo ato de sugar. Tão pequena que não se sabe como fará para pegar um mamilo, um narizinho diminuto entre duas pequenas faces arredondadas, e ao tocá-lo abrem-se os olhinhos, 2 pedacinhos do céu, 2 pontinhos inocentes e azuis que olham, mas não veem, entre cílios delicados, de um loiro tão intenso que é quase róseo. Também os cabelinhos sobre a cabecinha arredondada são a cor loiro rosado, de alguma qualidade de mel quase branco.
No lugar de orelhas, duas conchinhas rosadas e transparentes, perfeitas. E por mãozinhas, o que são aquelas duas coisinhas que agitam-se no ar e depois vão à boca? Fechadas como agora dois botões de rosa musgo, que separam o ventre das sépalas e lhes estende a seda de uma tênue rosa, aberta como agora. Duas pequenas joias de marfim de alabastro, ligeiramente rosado, com 5 romãs pálidas no lugar das unhazinhas. Como farão aquelas mãozinhas para enxugar tanto choro? E os pezinhos, onde estão? Por enquanto, são só um espernear escondido entre os linhos. Mas eis que a parente senta-se e a descobre. Ó, os pezinhos, compridos uns 4 centímetros, têm por planta uma concha coralina, como dorso uma concha de um branco neve, com veiazinhas azuis. Tem por dedinhos as obras-primas de escultura liliputiana. São também coroados por pequenos fragmentos de pálida romã. Mas como encontrarão sandalinhas tão pequeninas para poder estar naqueles pezinhos? Quando tais pezinhos de boneca derem os primeiros passos? E como estes mesmos pezinhos farão tão áspero caminho e sustentarão tanta dor debaixo de uma cruz? Mas agora isto não se sabe, e se ri e sorri, do seu debater-se e espernear, das perninhas bonitas, torneadas, das coxas pequenas que fazem covinhas e dobrinhas, de tanto que são gorduchas, da barriguinha, uma taça emborcada, do pequeno tórax perfeito, sob cuja seda cândida se vê o movimento da respiração, que certamente se ouve. O pai feliz escuta seu peitinho agora e o beija ao ouvir bater um coraçãozinho. Um coraçãozinho que é o mais bonito que a terra teve nos séculos dos séculos. O único coração humano imaculado. E as costas? Eis que a viram, e se vê a forma dos rins, e depois os ombros gorduchos, e a nuca rosada tão forte que a cabecinha se ergue sobre o arco das pequenas vértebras, parecendo a cabecinha de um pássaro que perscruta ao redor o mundo novo e tem um gritinho de protesto por ser assim mostrada. Ela a pura e casta, aos olhos de tantos, ela que homem nenhum a verá nua. A toda virgem, a santa e imaculada. Cobri este botão de flor de lis, que nunca se abrirá sobre a terra e que dará ainda mais bonita que ela, a sua flor, sempre permanecendo o botão. Só nos céus o lírio do trino Senhor abrirá todas as suas pétalas, porque no céu não há poeira de culpa que possa involuntariamente profanar aquele candor. Porque lá em cima deve ser acolhido à vista de todo o império, o Deus trinitário que agora, ocultado em um coração sem mácula, entre poucos anos estará nela, Pai, Filho e Esposo. Eis ali de novo, entre os olhinhos e entre os braços do Pai Eterno, com quem se assemelha? Não agora, agora é um esboço de homem. Eu digo que se lhe assemelhará quando mulher. Da mãe não tem nada, do pai a cor da pele, dos olhos e certamente dos cabelos que, se agora são brancos, na juventude eram certamente loiros, como dizem as sobrancelhas. Do pai as feições feitas mais perfeitas e gentis, por ser ela mulher, a mulher. Do pai o sorriso, o olhar, o modo de mexer-se e a estatura. Pensando em Jesus como o vejo, acho que Ana deu a sua estatura ao neto e a cor marfim mais carregada da pele.
Enquanto que Maria não tem nada, não tem aquela imponência de Ana, um palmo mais alta e flexível, mas tem a gentileza do Pai. As mulheres também falam do temporal e do prodígio da lua, da estrela, do imenso arco-íris, enquanto junto ao Joaquim entram onde está a mãe feliz e lhe entregam a criancinha. Ana sorri a um pensamento. É a estrela, diz, o sinal que está no céu. Maria, arco de paz. Maria, minha estrela. Maria, lua pura. Maria, nossa pérola. Chama-se Maria? Sim, Maria, estrela, pérola, luz e paz. Mas também quer dizer amargura. Não temes trazer-lhe desventura? Deus está com ela, já era dele antes de ser. Ele a conduzirá pelos seus caminhos e toda amargura se transformará em um paradisíaco mel. Agora sejas da tua mãe, ainda por um pouco, antes de seres toda de Deus. E a visão termina sobre o primeiro sono de Ana, mãe, e de Maria, criança. Concluída aqui a narração dessa cena maravilhosa do nascimento de Maria. Meu Deus, quanta lindeza, quanta beleza, quanto ensinamento. E agora vamos para a catequese de Jesus, vamos ver o que ele diz a respeito do que a Maria Valtorta acaba de narrar, dessa cena maravilhosa. 27 de agosto de 1944, Jesus diz: surge e apressa-te, pequena amiga. Tenho um desejo ardente de te levar comigo para o azul paradisíaco da contemplação da virgindade de Maria. Sairás com a alma jovem, como se tu também fosses criada há pouco pelo Pai. Uma pequena Eva que ainda não conhece a carne. Sairás com o espírito repleto de luz, porque tu mergulharás na contemplação da obra-prima de Deus. Sairás com todo o teu ser saturado de amor, porque compreenderás como Deus sabe amar. Falar da concepção de Maria, a sem mácula, quer dizer mergulhar-se no azul, na luz, no amor. Vem e lê as suas glórias no livro do avô. Deus me possuiu no início de suas obras, desde o princípio, antes da criação, ab eterno, fui predestinada no princípio. Antes que fosse feita a terra, ainda não existiam os abismos e eu já era concebida. Nem as nascentes das águas transbordavam, nem os montes tinham se erguido em suas grandes dimensões, nem as colinas eram cadeias montanhosas ao sol, e eu já tinha sido gerada. Deus ainda não tinha feito a terra, os rios e as bases do mundo, e eu era. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando, com a lei imutável, fechou sobre a orla celestial o abismo, quando tornou estável no alto a abóboda celeste e suspendeu as fontes das águas, quando fixava ao mar os seus confins e dava leis às águas de não passar os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele a dispor todas as coisas. Sempre na alegria brincava diante dele continuamente. Brincava no universo. Aplicaram estas palavras à sabedoria, mas na realidade elas falam dela, a bela mãe, a santa mãe, a virgem mãe da sabedoria que sou eu que te falo. Eu quis que tu escrevesses o primeiro verso deste hino no início do livro que fala dela, para que fosse confessada e percebida a consolação e a alegria de Deus, a razão do constante, perfeito, íntimo regozijo deste Deus uno e trino, que vos guia e ama, que do homem teve tantas razões de tristeza,
a razão pela qual Deus perpetuou a raça, mesmo quando a primeira prova merecia ser destruída, a razão do perdão que vocês tiveram. Ter Maria que o amasse, bem merecia criar o homem e deixá-lo viver e decretá-lo, perdoá-lo, para ter a Virgem bela, a Virgem santa, a Virgem imaculada, a Virgem enamorada, a filha dileta, a Mãe puríssima, a esposa amorosa. Muito e mais ainda vos deu e vos daria Deus para poder possuir a criatura das suas delícias, o sol do seu sol, a flor do seu jardim. E muito continua a dar-vos por ela, a pedido dela, pela alegria dela, porque a sua alegria se derrama na alegria de Deus e a aumenta de esplendor que enche de faíscas a luz, a grande luz do paraíso. Cada centelha é uma graça para o universo, para a raça do homem, para os próprios bem-aventurados que respondem-lhes com um grito radiante de alegria a cada geração de milagre divino, criado pelo desejo do Deus Trino de ver o cintilante riso de alegria da Virgem. Deus quer um rei no universo que ele havia criado do nada, um rei que pela natureza da matéria fosse o primeiro entre todas as criaturas criadas e dotadas de matéria, um rei que pela natureza do espírito fosse quase divino, fundido na graça, como no seu inocente primeiro dia. Mas a mente suprema, onde são notórios todos os acontecimentos mais distantes em séculos, cuja vista vê incessantemente tudo quanto era, é e será, enquanto contempla o passado e observa o presente. Eis que aprofunda o olhar no último futuro, sem ignorar a morte do último homem, sem confusão nem descontinuidade. Esta mente nunca ignorou o Rei criado por ele, para estar ao seu lado, semidivino, no céu, herdeiro do Pai. Ao entrar adulto no seu reino, depois de ter vivido na vida da mãe, a terra com a qual foi feito, durante a sua infância de eterno, na sua jornada sobre a terra, este rei teria cometido contra si mesmo o delito de matar-se na graça e o latrocínio de furtar-se do céu. Por que então a criara? Certamente muitos se perguntam isto. Teríeis preferido não existir? Este dia não merecia ser vivido por si mesmo, tão pobre, nu e amargo, pela vossa maldade, mas para conhecer e admirar a beleza infinita que a mão de Deus semeou no universo? Para quem teria feito estes astros e planetas que deslizam como setas e flechas, riscando o arco do firmamento? Ou os aparentemente lentos, majestosos na sua corrida, como bólidos, presenteando-vos com luzes e estações como se fossem eternos, imutáveis, ainda que em contínua mudança, oferecendo-vos uma página nova para ser lida sobre o azul toda noite, todo mês, todo ano, quase como dizendo-vos: esquecei-vos do cárcere, deixai as vossas gravuras repletas de coisas obscuras, podres, sujas, venenosas, enganosas, blasfemadoras, corruptoras, e elevai ao menos com o olhar na ilimitada liberdade dos firmamentos. Tende uma alma azul, olhando tão grande serenidade. Criai-vos uma reserva de luz para levar a vossa prisão escura. Lede a palavra que nós escrevemos cantando nosso coro sideral, mais harmonioso do que acompanhado por um órgão de catedral. A palavra que nós escrevemos brilhando
a palavra que nós escrevemos amando, visto que sempre temos presente aquele que nos quis dar a alegria de existir, e o amamos por nos ter dado este ser, este esplendor, este deslizar, este sermos livres e belos em meio ao azul suave, além do qual vemos um azul ainda mais sublime, o paraíso, e do qual cumprimos a segunda parte do preceito de amor, amando a vós, o nosso próximo universal, amando-vos, doando guia, luz, calor e beleza. Lede a palavra que nós dizemos, e é aquela sobre a qual regulamos o nosso canto, o nosso resplandecer, o nosso riso, Deus. Para quem teria feito aquele líquido azul que é um espelho para o céu, um caminho para a terra, sorriso das águas, voz das ondas, palavra também essa que, como os sussurros de seda farfalhando, com risadinhas de crianças serenas, com suspiro de velhos que lembram e choram, com bofetões violentos e com chifradas, mugidos e estrondos, sempre fala e diz: Deus? O mar é para vós como o céu e os astros, e com o mar, os lagos, os rios, os pântanos, os riachos e as nascentes puras, que servem a todos para vos transportar, nutrir, dissentar e purificar, e se vos servem, servindo o Criador, sem saírem para fora dos seus limites, afogando-vos como mereceis. Para quem teria feito todas as inumeráveis famílias dos animais, como flores que voam, cantando, os servos que correm, que trabalham, nutrem e são recreação para vós, os reis? Para quem teria feito todas as inumeráveis famílias das plantas e das flores, que parecem borboletas, que parecem joias e passarinhos imóveis, dos frutos que parecem os cofres de pedras preciosas, como tapetes para vossos pés, proteção para as vossas cabeças, recreação inútil, alegria para as vossas mentes, membros, vistas e olfato? Para quem teria feito os minerais nas entranhas da terra, os sais dissolvidos nas fontes de águas geladas ou ferventes, as fontes sulfurosas, as iodadas, as alcalinas? Não teria sido para que alguém gozasse de tudo? Alguém que não era Deus, mas filho de Deus? O homem. Para a alegria de Deus, para as necessidades de Deus, nada era preciso. Deus se basta a si mesmo. Não tem que se contemplar para alegrar-se, nutrir-se, viver e repousar. Tudo que foi criado não aumentou um átomo a sua infinita alegria, sua beleza, seu poder. Mas tudo ele fez pela sua criatura, que ele quis colocar como rei na sua obra, o homem. Para ver tão grandes obras de Deus e por reconhecimento para com o seu poder, vale a pena viver. Como viventes, deveis ser gratos. Deveríeis ter sido gratos, mesmo se não tivesseis sido redimidos, hoje ou no fim dos séculos, porque, não obstante, tenhais sido os primeiros, singularmente sois até hoje prevaricadores, soberbos, luxuriosos, homicidas. Mas Deus ainda vos concede sabor de gozar das belezas do universo e da bondade do universo, e vos trata como se fosseis bons, filhos bons aos quais tudo é ensinado e concedido, a fim de tornar-lhes mais doce e sadia a vida. Quanto sabeis, vós o sabeis pela luz que Deus vos deu. Tudo quanto descobris, vós o descobris porque Deus vos indica no bem. Porque os outros conhecimentos e descobertas que têm o sinal do mal, vêm do mal supremo, Satanás. A mente suprema que nada ignora, antes ainda que o homem existisse,
Sabia que o homem por si mesmo teria sido um ladrão e um homicida. E já que a bondade eterna não tem limites, antes que acontecesse a culpa, pensou no meio para anulá-la. E o meio seria eu. E o instrumento para fazer do meio um instrumento operante seria Maria. Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus. Todas as coisas foram criadas para mim, filho dileto do Pai. Eu, como rei, deveria ter tido sob os meus pés de rei divino tapetes e joias, como nenhum palácio real jamais teve. Cantos, vozes, servos e ministros tão numerosos ao redor de minha pessoa que nenhum soberano jamais teve. Flores, pedras preciosas, todo o sublime, o grandioso, o gentil, o minucioso, tudo o que é possível buscar no pensamento de um Deus. Mas eu devia ser carne, além de ser espírito. Carne para salvar a carne, carne para sublimar a carne, levando-a para o céu, muitos séculos antes da hora. Porque a carne habitada pelo Espírito é a obra-prima de Deus, e por ela o céu fora feito. Para ser carne eu tinha necessidade de uma mãe. Para ser Deus eu tinha necessidade de que meu Pai fosse Deus. Eis que então Deus criou para si uma esposa e lhe disse: Vem comigo. A meu lado vê tudo quanto eu faço pelo nosso filho. Olha e jubila-te, Virgem eterna, menina eterna, que o teu riso encha todo este empírio e dê aos anjos a nota inicial e ensina ao paraíso uma harmonia celeste. Eu olho para ti e te vejo como serás, ó mulher imaculada, que por enquanto és apenas espírito, o espírito em que me deleito. Olho para ti e dou o azul do teu olhar ao mar e ao firmamento, a cor dos teus cabelos ao trigo, a tua candura ao lírio, os teus dentes graciosos, o tom róseo à rosa, semelhante à tua pele de seda. Imito nas pérolas os teus dentes graciosos, olhando tua boca, e faço os doces morangos. Ponho na voz rouxinóis as tuas notas, e nas das rolinhas o teu pranto. Ainda lendo os teus futuros pensamentos, ouvindo as palpitações do teu coração, eu encontrei os modelos de arte para criar. Vem, minha alegria, habita os mundos para divertimento teu, enquanto fores a luz que se move em meu pensamento. Teus hão de ser os mundos pelo teu sorriso, tuas as belas formações das estrelas e o colar dos astros todos. Coloca a lua sob os teus pés gentis, cinge-te com o cinto de estrela da Via Láctea. As estrelas e os planetas são para ti. Vem e diverte-te, vendo as flores que serão o divertimento do teu menino, servindo de almofada para o filho do teu ventre. Vem e vê como se cria as ovelhas e os cordeiros, as águias e as pombas. Fica perto de mim enquanto eu faço como uns vasos os mares e os rios. Enquanto ergo as montanhas e as enfeito com a neve e as florestas, enquanto semeio as searas, as árvores, as videiras, enquanto faço para ti a oliveira, minha rainha de paz, para ti a videira, meu sarmento, que levará o cacho eucarístico. Corre, voa, jubila-te, ó minha beleza, e que o mundo todo que vai sendo criado de hora em hora aprenda contigo a me amar, ó amorosa, e se torne mais bonito com o teu sorriso, ó mãe do meu filho, rainha do meu paraíso, amor do teu Deus. Vendo o erro e olhando para a sem erro, diz ainda: Vem a mim,
Tu que anulas a amargura da desobediência, da ingratidão, da fornicação humana com Satanás. Eu terei contigo a desforra sobre Satanás. Deus, Pai Criador, criara o homem e a mulher com uma lei de amor tão perfeita que não podeis nem ao menos compreender. E vós vos enganais ao pensar como teria aparecido a raça humana se o homem não o tivesse alcançado pelo ensinamento de Satanás. Olhai as plantas que produzem fruto e semente. Por acaso elas conseguem ser semente e fruto por meio de uma fornicação ou de uma fecundação em cada 100 encontros conjugais? Não. Da flor masculina sai o pólen, guiado por um complexo de leis meteóricas e magnéticas. Vai ao ovário da flor feminina. Esta se abre, o recebe e produz. Não se suja e os rejeita depois, como vós fazeis, para poder desgozar no dia seguinte da mesma sensação. Depois de produzir, não floresce até a próxima estação. E quando floresce, é para reproduzir. Olhai os animais, todos. Já vistes algum animal, macho ou fêmea, ir um ao outro para algum abraço estéril? Ou só para algum encontro lascivo? Não. De perto ou de longe, voando, rastejando, pulando ou correndo, eles vão quando chega a hora, ao rito fecundativo, e não se subtraem a isso para ficarem só no prazer, mas vão além, vão até as consequências sérias e santas que conduzem à geração da prole, o único escopo que no homem semideus, pela origem da graça que eu restituí inteira, deveria fazê-lo aceitar a animalidade do ato necessário, uma vez que descestes um grau no nível do animal. Vós não fazeis como as plantas e os animais. Vós tivestes por mestre Satanás, pois o escolhestes e o desejais. As obras que praticais são dignas do mestre que quisestes ter. Mas se tivesseis sido fiéis a Deus, teríeis tido santamente, sem dor, a alegria de filhos, sem vos esgotardes em cópulas obscenas, indignas, que os próprios animais não conhecem, os animais que não têm alma racional e espiritual. Ao homem e à mulher, depravados por Satanás, Deus quis opor o homem nascido de mulher, tão purificada por Deus, a ponto de poder gerá-lo, sem relação com o homem. Flor que gera flor, sem necessidade de semente, mas apenas com o beijo do sol sobre o cálice inviolado do lírio que é Maria. A desforra de Deus. Solta os teus silvios de inveja, ó Satanás, enquanto ela está nascendo. Esta menina te venceu. Antes que tu fosses o rebelde, o tortuoso, o corruptor, já estavas vencido, e ela é a tua vencedora. 1000 exércitos alinhados nada podem contra o teu poder, e contra as tuas couraças caem as armas das mãos dos homens, ó perene, e não há vento que possa dispersar o mau cheiro do teu hálito. No entanto, este calcanharzinho de criança, tão rosado que parece o interior de uma camélia, também rosada, tão liso e tão macio que a seda é áspera comparado a ele, tão pequenino que poderia caber no cálice de uma tulipa e usá-la como sapatinho. Eis que ele te pisa sem medo e te confina em teu antro. Eis que só o seu vagido já te põe em fuga, a ti que não tens medo dos exércitos. O hálito dela purifica o mundo do teu fedor. Estás derrotado. Só o nome dela, só o seu olhar, só a sua pureza já são uma lança, um fulgor de raio, uma enorme pedra que te trespassam, que te abatem, que te aprisionam no teu covil de inferno.
Ó maldito, que tirastes a Deus a alegria de ser pai de todos os homens criados. Foi inútil, pois, teres corrompido os que haviam sido criados inocentes, levando-os a conhecer e a conceber sinuosidades da luxúria, privando Deus de ser o doador dos filhos, em suas diletas criaturas, dando-lhes regras que, se respeitadas, teriam mantido sobre a terra um equilíbrio entre os sexos e as raças, capaz de evitar guerras entre os povos e desventuras entre famílias. Obedecendo, teriam conhecido o amor. Só obedecendo teriam conhecido e conservado o amor. Uma posse plena e tranquila desta emanação de Deus, que do sobrenatural desce ao interior, para que também a carne se alegre santamente. Esta que está ligada ao Espírito, criado por aquele que criou o Espírito. Agora o vosso amor, ó homens, os vossos amores, o que são? Ou libidinagem vestida de amor, ou medo insanável de perder o amor do cônjuge, seja pela libidinagem própria ou alheia. Já não estáis mais seguros quanto à posse do coração do esposo ou da esposa, desde quando a libidinagem entrou neste mundo. Tremeis, chorais e tornai-vos loucos de ciúmes, até assassinos, às vezes para vingar alguma traição, desesperados ou então abulicos e até dementes. Eis o que fizestes, Satanás, aos filhos de Deus. Estes que corrompestes teriam conhecido a alegria de ter filhos sem sentir dor, a alegria de nascer sem o medo de morrer. Mas agora estás vencido em uma mulher e por uma mulher. De agora em diante, quem a amar tornará a ser de Deus, superando as tuas tentações para poder imitar a sua pureza imaculada. De agora em diante, não mais podendo conceber sem dor, as mães a terão para o seu conforto. De agora em diante, as esposas a terão por guia e os moribundos por mãe, sendo doce para eles morrer sobre aquele seio, que é um escudo contra ti, ó maldito, e proteção diante do julgamento de Deus. Maria, minha cara interlocutora, viste o nascimento do Filho da Virgem e o nascimento da Virgem no céu. Vistes, pois, que para os sem culpa é desconhecido o castigo de dar a vida e também o sofrimento de dar-se à morte. Mas se a inocentíssima Mãe de Deus foi reservada a perfeição dos dons celestes, a todos que tivessem permanecido inocentes e filhos de Deus, teria sido possível gerar sem dor e morrer sem afã, por justiça de terem subido unir-se e conceber sem luxúria. A sublime desforra de Deus sobre a vingança de Satanás foi a de elevar a perfeição da criatura dileta a uma superperfeição, capaz de anular, ao menos nela, toda a lembrança de humanidade que fosse suscetível ao veneno de Satanás, e para a qual não de um casto abraço de homem, mas de um divino amplexo, que empalidece o espírito num êxtase de fogo, lhe teria vindo o filho. A virgindade de Maria. Vem, medita nesta virgindade profunda que produz em quem a contempla vertigens de abismo. O que é a pobre virgindade forçada da mulher que por nenhum homem foi desposada? É menos do que nada. O que é a virgindade daquela que quer ser virgem para ser de Deus, mas sabe sê-lo só no corpo e não no espírito, no qual deixa entrar muitos pensamentos estranhos, acaricia e aceita as carícias de pensamentos humanos? Isto já começa a ser uma máscara de virgindade, mas muito mais ainda. O que é a virgindade de uma enclausurada que vive só para Deus? É muito, mas mesmo assim ainda não é uma virgindade perfeita, se comparada com a virgindade da minha mãe.
Sempre existiu um enlace, até mesmo no mais santo, o enlace da origem, entre o espírito e a culpa. Só o batismo o desfaz, mas é como uma mulher separada do marido pela morte. Não restitui mais em si a virgindade total, como a virgindade dos nossos primeiros antes do pecado. Uma cicatriz permanece e dói ao ser lembrada, e está sempre pronta para reabrir-se em ferida, como certas doenças, que periodicamente voltam com seus vírus ainda mais ativos. Na Virgem não fica esse sinal de um enlace dissolvido com a culpa. Sua alma apresenta-se bonita e íntegra e intacta, como quando estava na mente do Pai, e reúne em si todas as graças. É a Virgem a única, a perfeita, a completa. Foi assim pensada, gerada, querida, coroada. É eternamente a Virgem, o abismo da intocabilidade, da pureza, da graça que se perde no abismo do qual brotou em Deus intangibilidade, pureza e graça perfeitíssima. Aí está a desforra de Deus trino e uno, contra suas criaturas profanadas. Ele ergue esta estrela de perfeição. Contra a curiosidade doentia, esta se esquiva, recompensada em poder amar somente a Deus. Contra a ciência do mal, esta mulher ignorante. Nela não existe somente a ignorância do que é um amor aviltado. Não há também somente a ignorância do amor que Deus havia dado aos esposos. E ainda mais, nela há a ignorância das concupiscências, herança do pecado. Nela há somente a sabedoria gélida, mas incandescente do amor divino, fogo que protege de gelo a carne, para que se torne espelho transparente no altar onde um Deus desposa uma virgem, e não se avilta, porque sua perfeição abraça aquela que, como convém a uma esposa, só em um ponto é inferior ao esposo, sendo-lhe sujeita por ser mulher, mas é sem mancha, como ele. Que maravilha, que bênção esse ensinamento de Jesus aqui. Não tem o que acrescentar. Aqui ele diz tudo, né? Fala da virgindade, né? Desse mistério maravilhoso que foi a Imaculada Conceição, como que, né, foi gerada ali de forma intacta, de forma a não conter em si o germe do pecado original. Foi preservada, como ela foi sonhada no coração de Deus, na mente de Deus, muito antes da existência desse mundo que nós conhecemos, muito antes até mesmo de fazer toda a criação. Ela já lá no seio da Santíssima Trindade, ela já existia na mente do Pai, já existia. Então todo esse deleite de Deus, né, toda essa desforra que ele faz contra Satanás, que melou ali os planos de Deus, né, os planos de criar os seus filhos, de ter ali as suas habitações para ele viver, para ele morar, né, porque Deus fez o mundo para que o homem reinasse. E fez o homem para que ele, Deus, pudesse reinar no homem. Fez o mundo para que o homem morasse, residisse, e fez o homem para que Deus pudesse residir, habitar no homem. E por causa da insídia de Satanás, foi quebrado esse projeto. Ficou suspenso esse projeto, que o Senhor está retomando agora nesse nosso tempo com a divina vontade. Então todo esse plano de Deus trazido ali, né? Jesus viria de qualquer forma para a Terra através de Maria. Isso já era decretado. Só que por causa do pecado original ele teve que vir na redenção e sofrer. Mas isso é assunto para mais para frente. Só realmente ficar assim abismado, maravilhado com tanta verdade que o Senhor vai revelando, né, em relação aos esposos, nas relações sexuais, né, toda essa realidade pecaminosa que tornou-se, porque era para ser um ato puro, um ato puríssimo,
somente para ter ali, né, trazer os filhos para Deus. Os esposos se unirem ali para gerarem filhos para Deus. E com o pecado isso foi tudo melado, foi tudo corrompido, ficou tudo manchado. E tem toda essa desgraça que nós conhecemos, mas que, né, Deus está restituindo, tá, né, ali em Maria ele firmou esse projeto de fazê-lo, né, de gerar ali ele de forma espiritual. Não que isso vá acontecer conosco, né? Nós continuaremos a ter filhos de forma natural, mas conhecendo o projeto de Deus, buscarmos realizarmos esses atos como esposos de maneira o menos possível degradante, mas assim de forma mais pura e mais sublime que formos possíveis pela graça concedida pelo Senhor ao conhecermos as verdades que Ele vai nos revelando. Então é muita coisa, é maravilhoso o que o Senhor falou. E como é um texto, uma catequese muito extensa, não vou estar fazendo mais comentários e vou estar encerrando por aqui esse quarto e quinto capítulo desse volume 1. Agradeço, Senhor, te louvo e te bendigo por mais essa oportunidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.